Ó, gente, e aqui a gente vai ver um pouquinho, né, dos rins. Então nós temos aqui o rim, né, direito e esquerdo, tá? O que nós temos aqui? Vou colocar em posição anatômica, nós temos um polo superior, tá? Um polo inferior, uma margem, né, que é essa daqui, que é a margem lateral, uma margem medial, né? E no meio da margem a gente tem, né, essa espécie de buraco aqui, que a gente chama de hilo, né, o hilo renal. E aí, esse hilo, que seria, né, essa circunferência aqui, ó, ela se aprofunda. Então, quando eu coloco, por exemplo, aqui, ó, vou colocar a pinça, tá vendo essa região aqui, ela afunda um pouquinho, tá? Então, isso daqui, que está afundando, ele é o seio renal, é um prolongamento desse hilo, tá? E aqui dentro, a gente observa que ele é rico em gordura, por exemplo. Né? Aqui, como eu dissequei, eu tirei, né, essa gordura para deixar, claro, as estruturas mais aparentes aí nessa região, tá? Então, tirando aqui também. Então, por exemplo, ó, a gente vai ver aqui esse vaso, esse outro vaso, tá? E esse outro vaso aqui. Então, por exemplo, aqui, a artéria renal. Na verdade, é um ramo da artéria renal, tá? São ramos da artéria renal, tá? Aí tem os ramos anteriores e posteriores, tá? Nesse caso aqui, anterior, esse aqui é posterior, tá? Não vou entrar em nome de detalhes dos vasos que pra gente não precisa. E aqui, ó, uma veia, tá? Observem, né, que a artéria fica redondinha, né, justamente por causa da sua musculatura, né, e também dessas fibras elásticas, a gente já viu. E aqui, ó, a veia, ela fica com as paredes colabadas, ou seja, grudadas uma na outra. Né? Para a gente ver a luz do vaso, a gente tem que tentar abrir aqui, ó, para a gente ver, tá? Porque normalmente ele fica com as paredes colabadas. Então, por isso que eu sei que isso aqui é um vaso, tá? E aqui, ó, uma estrutura, né, bem maior. A gente tem, por exemplo, lá no fundo, seria onde eu estou pegando na pinça, ó, a gente não tem, na verdade, um cálice renal menor. O cálice renal maior dá para ver muito bem, né, que é esse aqui que eu estou pegando com a pinça, um cálice renal maior, tá? Um outro cálice renal maior, que é esse daqui, ó, que eu estou pegando aqui com a pinça, tá? E os dois se unem e formam, né, a pelve renal, tá? Então aqui, pelve renal, e ele vai drenar, né, levar a urina aqui para o ureter. Então aqui nós temos o ureter, tá? Que é a junção uretero-pélvica, né? E o que nós temos aqui? Por exemplo, aqui nessa junção, observem que ela tem uma diminuição muito drástica, assim, né? Tem um diâmetro muito maior e de repente diminui. Aqui pode, por exemplo, né, ficar impactado alguns cálculos renais, né, justamente por causa disso, tá? E o que nós temos aqui no outro? A mesma situação, né? Do mesmo cadáver. Então nós temos aqui, ó, uma artéria renal, tá? Uma veia renal, tá? E aqui, né, ureter, pelve renal. Então, por exemplo, para a gente saber o que é anterior e o que é posterior. Quando a gente olha ele assim, ó, a gente nota que essa região aqui, que é a região anterior, ela é um pouco mais abaulada, né? E aqui, essa região posterior, ela é plana, tá? A gente olha assim, ó, ela é mais plana, e a anterior, ela é mais abaulada, tá? Nesses dois sentidos, tá? Aqui também, ó, tá? É mais plana, e aqui é mais abaulada, por isso que eu sei o que é anterior e o que é posterior, tá? E aí, quando a gente faz um corte, nesses rins, nesses aqui, eu não abri ainda, a gente vai abrir depois, a gente tem, por exemplo, aqui, ó, uma região, né, externa, que chama de córtex, né, o córtex renal, e aqui internamente nós temos a medula renal, né? Essa medula renal, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, ó. Dá para ver até a diferença de coloração, né? Então, córtex renal e medula renal. Aqui nós temos a pontinha de uma pirâmide renal, né, que seria essa região aqui, ó, triangular, tá? Aí seria uma pirâmide renal. Aqui eu não vou conseguir mostrar para vocês, né, uma coluna renal,
a gente não consegue ver as colunas renais, não está tão nítido assim. Tá? Mas aqui, medula, nós temos pirâmide, e entre uma pirâmide e outra, que eu mostrei para vocês nas peças sintéticas, nós temos as colunas renais, que é uma invaginação, né, do córtex renal, né, para o interior da medula renal. E, por exemplo, aqui, ó, é uma peça de animal, tá? Essa, como essas aqui também, né, são de animais, não é humano. Ó, nós temos aqui, ó, os rins, tá? Opa, posição anatômica é assim, né? Anterior e região posterior, onde está em contato com a minha mão. E aqui, lá no finalzinho, ó, nós temos aqui os ureteres, tá? Ureter direito e esquerdo. E aqui a bexiga urinária. Tá? A gente não vai conseguir ver detalhes, claro, né? Porque a peça não está tão maleável assim, não dá para abrir tanto assim, ó. Mas dá para ver algumas pregas ali dentro, né? As pregas vesicais aí. Tá? A abertura não dá para ver, por exemplo. Tá? Então, de urinário, né, o que a gente consegue ver é exatamente isso. Então, um abraço, pessoal. Até mais.